Som. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu saúdo a todos com a paz de Cristo e desejo também um feliz ano novo, né? Hoje é o primeiro curso, né? Primeira aula de 2021 do curso e agradeço a presença de todos, que Deus abençoe a cada um, tá bom? Vamos agora fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus para a gente iniciar aqui a aula de hoje. Eterno Pai, amado Deus, é com alegria que estamos aqui reunidos, porque temos um coração grato a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Apesar de o mundo estar vivendo uma grande dificuldade, uma grande turbulência, o Senhor tem nos preservado e tem nos dado saúde até o exato momento. Então, isso é motivo de darmos glórias a Ti. Nós te pedimos que nesse momento o Seu Santo Espírito esteja aqui entre nós, nos dando entendimento, sabedoria da Tua palavra, que ao a Bíblia ser aberta aqui, a cada verso estudado do assunto, que venhamos a compreender através da ação poderosa do Espírito Santo. Abençoe a cada um aqui, abençoe os nossos familiares, onde quer que eles estejam, que eles sejam protegidos também por Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é quando tudo será resolvido. Hoje é a aula 6. Eu vou passar agora a palavra para o Du, e ele vai, então, começar aqui o estudo de hoje. Todos estão com o livrinho? Todos têm? Alguém não tem? Nós vamos conseguir. Já vou dar aqui esse aqui. Boa noite, boa tarde, sei lá, o que for melhor para você. Feliz ano novo, que bom que você mais uma vez está aqui, né, para a gente continuar nosso curso. A gente deu uma parada aí de 2 semanas, de verdade eu não queria nem ter parado, viu? Eu não gosto de parar assim porque eu sei que dá uma desanimada, mas graças a Deus vocês vieram, né, então não desanimaram, isso é bom. Mas a gente teve que parar porque algumas pessoas falaram que não iam poder vir. Aí também você faz, e metade vem, metade não vem, então, né, fizemos uma pequena pausa, mas estamos aqui já novamente para juntos aí continuarmos, então, o nosso estudo do livro do Apocalipse. Hoje já é o estudo 6, né? Não tem problema, viu, Reinaldo? Fica tranquilo, aí você vai conseguir acompanhar, que esse estudo que a gente vai fazer hoje, você já teve alguma orientação sobre ele também, então pode ficar tranquilo aí que você vai aproveitar do mesmo jeito, tá bom? Vamos lá, meus queridos, olha só, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para vocês. 2020 foi um ano bom para você ou não? Não, a Maria foi. E aí, foi bom, Reinaldo? E aí, Fran? Amém. É isso aí. E você, Márcio, foi bom ou não? 2020? Foi? Então não tem problema. Ninguém teve problema aqui, Marquinho? Ai, que bênção, hein? Que foi um ano de bênção, ninguém discute, porque foi, porque nós estamos aqui, né? Isso. Mas se a gente pensar na situação assim geral, foi um ano muito difícil. Olha. Tá vendo? Pois é. Então, exato. Então quando a gente pensa, amém. Quando a gente pensa num 2020, que foi um ano assim que podemos dizer um ano totalmente diferente de tudo que a gente já tinha vivido. Quem imaginava que a gente ia ficar trancado, né? Entre aspas assim, mas boa parte da população do mundo, né? Trancada dentro de casa, só problema acontecendo. Né? A gente fica parado e pensando assim, né? Mas, e quando que vai resolver tudo isso? Porque e aí a gente fica pensando, por exemplo, chegou 2021, legal, então agora o governo já está falando que a partir do dia 25 já vai começar a dar vacina, aí daqui a pouco já boa parte da população já tomou as 2 doses que precisa tomar, e aí os problemas acabaram. É assim?
Não. Por quê? Porque a solução dos nossos problemas não está na vacina. A solução dos nossos problemas não está em fatores externos, como, por exemplo, agora vai trocar o presidente americano, agora a economia vai melhorar, agora as coisas no mundo vão caminhar. É assim? Não é. Não é. A gente sabe que não é, né? Graças a Deus que não é. Graças a Deus que a gente tem essa esperança no coração de que não é. No estudo de hoje, deixa eu só... Acho que foi mexido ali no PowerPoint, acho que ele não roda, né, Marquinhos? É isso que a gente tinha percebido outra vez, né? Tem que manter sempre ele aí, né? Ligado aqui, tá. Aí, obrigado. Agradeço também ao pessoal que está acompanhando aí pelo YouTube, Facebook, né? A gente sabe que esses vídeos eles têm ficado disponibilizados lá para vocês e nós temos aí relatos até de pessoas que já nos procuraram, eu mesmo, né? Uma pessoa que disse que está acompanhando os vídeos, né? Posteriormente, não está participando aqui, mas está vendo. Então a gente não sabe todo o alcance que tem a internet, mas graças a Deus tem muitas pessoas que estão acompanhando. Antes da gente entrar no tema de hoje especificamente, eu só queria lembrar para vocês dessa nossa tabela de conversão, né? Porque até a gente estava conversando, né, Marlene, vindo no carro agora, que o Apocalipse são muitos símbolos, né? E esses símbolos às vezes acabam confundindo a nossa mente e a gente fala, mas o que é isso? O que significa tal? Então a gente tem aqui, depois a gente vai providenciar esse material para quem quiser, tá? Não tem problema. Essa tabelinha então de conversão aqui que mostra então para a gente alguns, né, dos símbolos proféticos que a gente tem na Bíblia, não só no Apocalipse, porque quando a gente vai estudar outros livros, a gente vai ter que estudar alguma coisa aqui fora do Apocalipse também ao longo desse estudo, no livro de Daniel, né? E alguma outra coisa em outros livros também, a gente vai se valer desses símbolos aqui, né? Só um minutinho que ele está voltando ali, mas esses símbolos, né, que vão nos ajudar a compreender melhor, porque é muito importante quando a gente vê esses símbolos, por quê? Porque a gente não pode achar coisas quando a gente estuda a Bíblia. A Bíblia não é para achar. A Bíblia é para saber, ter certeza. Se eu estou achando alguma coisa, está errado. Pode parar, não tem nada que achar, não. Porque o que eu achar não vale nada. Tem que ver o que a Bíblia fala. E o que a Bíblia fala é o quê? É isso aí. Né? Então, aí, o último estudo que nós tivemos, nós vimos a questão aqui da mulher. Então, que mulher, né, em profecia significa então igreja, né? Então não é uma mulher literal. E hoje eu vou passar aqui para vocês um outro símbolo, tá? Que é o símbolo de vento, porque muitas vezes a gente vê na Bíblia também ventos, tá? A expressão de ventos. O que significa os ventos? Segundo está lá em Jeremias capítulo 51, dos versos de 1 a 5, ventos em profecia significa guerra. Guerra. Esse símbolo a gente vai utilizar quando a gente for estudar o livro de Daniel. A gente vai estudar, como eu falei aqui, ao longo desse estudo do Apocalipse também alguns outros livros. E no livro de Daniel aparece isso. Aparece lá essa simbologia de ventos. Né? Ventos, então, é guerra, contenda, briga. E sempre aqui, queridos, quando a gente está estudando profecia, a profecia normalmente não trata, não sei se é a melhor palavra, ou se seria sempre, Marquinhos e William me ajuda aí se eu estiver errado corrigindo, mas a profecia não trata de indivíduos, ela trata de nações. Né? Por quê? Porque os indivíduos morrem. Então, quando a gente está estudando lá sobre, por exemplo, o leão, né, lá de Daniel, o leão não é o rei Nabucodonosor, porque o rei Nabucodonosor morreu, subiu outro ao trono. Então, ali o leão, ele simboliza a nação da Babilônia. Então, a profecia sempre trata de nações e nunca de indivíduos. Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, um papa ascendendo ao poder, e por que a gente fala do papa? Porque o papado é um poder importante aqui no livro do Apocalipse de Daniel. Então, quando a gente vê um novo papa subindo, a gente não pode imaginar que aquele papa está cumprindo literalmente a profecia, o papa, mas o poder que ele representa, o papado.
Porque se eu ficar olhando para um papa, aquele papa morre, o que acontece? Aí todas as minhas interpretações proféticas foram por água abaixo, porque eu estava colocando as expectativas em uma pessoa. Então, sempre que a gente está estudando profecia, é importante. Está tratando de coisas maiores, nações, né? Principalmente quando ele está falando ali de guerra. Mas como eu estava falando que 2020 foi um ano muito difícil, e agora eu vou restaurar um pouquinho da última aula, que foi o Marquinhos que fez. Tá? A gente então faz um breve resumo e a gente introduz o tema de hoje. Na aula que o Marquinhos deu, a última, né? Que foi ali a questão da entrada do pecado no mundo, não lembro o título agora, mas foi a entrada do pecado no mundo. Basicamente nós vimos isso, que a desobediência do homem que trouxe o pecado ao mundo. Então tudo que acontece de mal hoje no mundo é culpa de quem? É do pecado. É do pecado, Deus não tem nada a ver com isso. A pandemia, Deus não tem nada a ver com isso. Deus está agindo no nosso meio, Ele está usando isso aí às vezes com um holofote, como um megafone para gritar nos nossos ouvidos que Jesus está voltando. Mas Jesus não é o responsável por isso. Foi o pecado, ao entrar no mundo, pela desobediência do homem, que trouxe todos os problemas. E aí o que acontece? Como o homem não podia resolver o problema, quem resolveu o problema? Deus. Deus resolve o problema. E como Ele resolve? Através da morte de Jesus. Porque nós vimos lá nessa aula que o Marquinhos deu que o homem não tinha condições de fazer nada. O homem não pode resolver o problema do pecado. Porque se o homem pudesse resolver o problema do pecado, você não precisaria nem estar aqui. Você ficava na tua casa, resolvia o problema e estava tudo certo. A gente só está aqui porque a gente acredita que foi a morte de Jesus que solucionou o problema. Outra coisa que o Marquinhos explicou ali é que a maior promessa feita por esse sacrifício de Jesus e que nós podemos ter na nossa vida é a promessa de que nós podemos ser salvos. Essa é a melhor notícia. E evangelho quer dizer exatamente isso. Evangelho é boas novas. Então, quando você vai falar de uma pessoa assim, eu preciso pregar o evangelho para você, o que você vai pregar para a pessoa? Que Jesus morreu por ela. Se não adianta a gente ficar falando, a gente pode falar de tudo, todas as doutrinas, etc. Se a gente não falar para a pessoa que Jesus morreu por você, não está contando nenhuma novidade para ela. A boa nova é essa, a promessa. Podemos ser salvos através do que Jesus fez, né? E nós vimos ali então que crer em Jesus é a única solução para todos esses problemas que foram ocasionados pela entrada do pecado no mundo. E por conta da entrada do pecado no mundo, nós então estamos aqui nesse 2021 que parece uma sequência de 2020. Por que parece uma sequência de 2020? Falamos isso ontem na live, né? Parece que não acabou 2020, não parece? Por quê? A gente está vivendo qual o problema hoje no mundo? Pandemia. Quando começou a pandemia? 2020. Ela acabou? Não acabou. Então parece que a gente está em 2020 ainda. Reinaldo, não é? Parece que a gente está lá em 2020 ainda. Eu até vi um post na internet, alguém colocou, acho que foi a Luciene mesmo, ela colocou e falou assim, no dia 31 de dezembro, ela escreveu um post que escrevia assim, estou com medo de acordar amanhã e ser dia 32 de dezembro. Mas, na verdade, não foi dia 32 de dezembro, hoje é dia 10 de janeiro, mas parece que é dia 10 de janeiro de 2020, porque o problema continua. Então, por conta de todo o problema que entrou o pecado no mundo, etc., etc., a gente fica com aquela sensação assim, e quando vai acabar isso aqui? Quando vai ser solucionado esses problemas? Esse é o título da nossa aula de hoje. Quando tudo isso vai ser resolvido? Quando que finalmente tudo isso terá fim? Isso. Vamos lá? Vamos para a Bíblia, então? Vamos ler alguns textos, tá? Como a gente vai ler muito texto, não muito, a gente vai ler alguns textos hoje. Se você tiver alguma dificuldade para encontrar, você levanta a mão aí, eu vou pedir para alguns dos irmãos da igreja auxiliarem. Então, se você tiver com dificuldade, não estou achando, não precisa nem ficar falando, só levanta a mão e aí alguém ajuda você a encontrar o texto. Tá? Esse texto está lá em Apocalipse. Quem está com o celular, a Bíblia no celular é uma bênção, né? Qualquer livro você acha num toque, né? Apocalipse capítulo 1, tá bom? Então nós vamos lá, é o último livro da Bíblia, Apocalipse, e o capítulo 1, e a gente vai ler então o verso 7.
Já está projetado aqui, como eu falei, para a gente ganhar tempo. Você pode acompanhar por aqui ou pela sua Bíblia. O texto bíblico diz assim, olha: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Então olha só, percebe que aqui a gente está no 7º verso ainda do livro do Apocalipse. Está acabando de começar o livro. O livro começou ali falando que é a revelação de Jesus Cristo, a gente já estudou sobre isso, etc. Aí João vai falar que ele vai escrever as cartas às 7 igrejas, ele exalta Jesus como Deus, como aquele que era, que é e que sempre será. E aí já no verso 7, qual a certeza que ele dá para a gente? Jesus Cristo vai voltar. Por que isso é importante? Porque é ali que vai ser solucionados os problemas. Então não adiantava nada o Apocalipse, sabe, falar disso lá no capítulo 22. Não é que não adiantava. Era bom que falasse já. Porque quando a gente estuda o Apocalipse, de novo, né? O Apocalipse é um livro de esperança, não é um livro de colocar medo, apesar que tem aqui guerras, destruição, como nas imagens ali, mas o livro do Apocalipse é um livro de esperança. E a única esperança, a maior esperança que a gente tem, a gente acabou de falar, é o quê? Que Jesus Cristo vai voltar. E volta para fazer o quê? Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, verso 12. E aí depois eu vou fazer um joguinho de palavras aqui que é muito interessante para vocês entenderem. Olha, então Apocalipse capítulo 22 é o último capítulo. Então olha que interessante. No primeiro capítulo, lá no comecinho, ele fala: eis que Jesus vem. Agora no capítulo 22, o último capítulo do livro, está acabando o livro, nos últimos versos, ele diz o quê? Eis que venho sem demora. Verso 12. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então olha só, lá no capítulo 1 ele fala eis que vem, e no capítulo 22 ele fala eis que eu venho sem demora. Agora por que ele volta, Reinaldo? Ele volta para fazer o quê? Fala aí para mim, volta para fazer o quê? Leia aí para mim e explica para mim. Ele volta para fazer o quê? Está no texto bíblico aí, pode ler que vocês vão achar. Ele volta para fazer o quê? Retribuir a cada um segundo as suas obras. Peraí, mas a pessoa quando morre não vai direto para o céu? Se a pessoa morreu e foi direto para o céu, ela já recebeu o quê? O galardão. Mas aqui está dizendo que o galardão é dado quando? Quando ele voltar. Então, olha, irmãos, percebe que estudar a Bíblia não é tão complicado assim como as pessoas imaginam. E percebe que com um texto bíblico, não precisamos de mais, tá? Foi um texto bíblico só, a gente já resolveu uma questão que a maioria esmagadora da população acredita. E vou dizer para vocês, pode ser de qualquer religião, exceto a adventista, acredita dessa forma. O católico acredita ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório, mas já recebeu o galardão. Os protestantes, na sua maioria, acredita que a pessoa quando morre vai para onde? Para o seio de Abraão. Vai para o seio de Abraão, é isso ou não é, Diogo? É o céu. Se for para o céu, já recebeu o galardão. Os espíritas acreditam que a pessoa quando morre, ela também vai para um plano superior, então já recebeu o galardão. Então todo mundo acredita assim. Mas com um texto da Bíblia, a gente já vê que não é nada disso. Você percebe como é importante estudar a Bíblia do jeito que é para estudar a Bíblia? Sim, mas mas tem um tempo, não é na hora. Tem um tempo, ela ainda vai para um plano superior, ela vai ficar aproveitando algumas coisas, já recebeu o galardão. Então percebe que, olha, todas as linhas religiosas, sem exceção, ou melhor, com exceção do adventismo, crê que a pessoa recebe o galardão na sua morte. Mas com um texto bíblico isso fica muito claro. O galardão vai ser dado quando? Quando Jesus voltar. Amém.
E como Cristo voltará? Bom, a gente está estudando o livro do Apocalipse, não é isso? Então agora a gente vai estudar o Apocalipse de Jesus. Ah, mas isso aqui não é de Jesus? É de Jesus. Mas tem um capítulo especial na Bíblia, que é o capítulo 24 de Mateus, que você pode já ir procurando aí, Evangelho de Mateus, capítulo 24, que todo aquele capítulo, é o capítulo 24, o capítulo 25 do livro de Mateus, foi o próprio Jesus quem falou aquelas palavras. E ali Jesus está tratando dos eventos do fim. E por ele estar tratando dos eventos do fim, os especialistas, os teólogos entendem o seguinte, que aqueles capítulos 24 e 25, que a gente vai se deter hoje no 24, é o Apocalipse de Jesus. Então a gente não vai fugir do tema. Não é que a gente agora, nós estamos no Apocalipse, vai ter que ver lá Mateus 24. Nós vamos ver Mateus 24 por quê? Porque é o Apocalipse de Jesus. E aí o que Jesus diz com relação à sua volta? Opa, deixa eu abrir a minha Bíblia que eu não abri, né? Não, mas precisa ler. É sempre importante ler na Bíblia, porque a gente sempre aprende coisa nova quando a gente vê a Bíblia. Ó. Mateus capítulo 24 e o verso 5. O que diz aí na sua Bíblia? O que Jesus falou? Há muitos, né? Então, o que Jesus falou com relação à sua volta? Que haveria muito engano com relação a esse assunto. Haveria muitas pessoas que iriam tentar enganar as outras. E isso, irmãos, aí é que é o perigo. Então, olha só, cuidado. Quando Jesus falou da questão do engano, isso é tão importante aqui no livro, que Jesus ele usou os versos, ali eu nem coloquei, eu coloquei, desculpa, olha lá, e ele lhes respondeu, que é o verso 4, vê o verso 4, olha lá, Jesus, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Então assim, os discípulos chegaram e perguntaram para Jesus, Jesus, que sinais haverá da tua volta e da consumação do século? Em vez de Jesus começar explicando os sinais, ele falou assim, cuidado, ninguém vos engane. Não é forte isso? Porque quando você vai começar um discurso, a gente aprende isso quando a gente estuda um pouquinho sobre técnicas de apresentação, técnicas de pregar, de pregação, etc. Os especialistas dizem o seguinte, olha, a primeira coisa que você vai dizer é a mais importante. É a mais importante. Não deixa para dizer a mais importante no fim. Você fala o que você vai falar, a mais importante é no começo. Por quê? Porque no começo é que você vai ganhar a atenção das pessoas. E se você não ganhar a atenção das pessoas no começo, lá no fim ninguém está prestando atenção em você mais. Isso é técnica de apresentação, técnica de discurso. Então Jesus está usando essa técnica aqui. Quando ele chega e os discípulos perguntam para ele, a primeira coisa que ele fala, para chamar a atenção, é assim, cuidado, vão tentar enganar vocês. E aí ele repete isso no verso 5, no verso 11 e no verso 24. As 3 vezes Jesus fala assim, cuidado porque eles vão enganar. Cuidado porque vão te enganar. Cuidado porque vão te enganar. E já não tentaram te enganar? Com esse assunto? Eu tenho certeza. E a gente está aqui, nessa noite, nessa série de estudos, exatamente para que isso não aconteça conosco. Para não sermos enganados. Por isso que eu falei na primeira aula aqui com vocês. A primeira aula que eu falei para vocês é assim, vocês podem ter uma certeza, nós vamos tratar vocês com a maior responsabilidade. Pode. Nós falamos desde o início para você, nós vamos tratar vocês aqui com a maior responsabilidade. Se tem uma coisa que nós não vamos fazer com vocês é enganá-los. Porque enganar, está cheio de gente enganando aí. A gente não vai fazer isso, porque fazer isso... Depois, lá no dia do juízo, Deus vai chegar para mim e falar assim, você enganou as pessoas? Eu não. É isso, Marquinhos lembrou, estamos fazendo um trabalho voluntário, não estou ganhando nada por isso. Aí vou trazer todo mundo de casa aqui no domingo à tarde para ficar enganando vocês? Não. Então nós vamos estudar a Bíblia para vocês não serem enganados. Irmãos, eu quero que vocês terminem essa série do Apocalipse, vocês tenham a cabeça erguida,
para que se alguém vier falar alguma coisa para vocês, você fala assim, ó, isso não é verdade. Não é verdade porque a Bíblia diz assim. Eu já aprendi e não é assim. Não quero que ninguém saia daqui enganado, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Se tem uma coisa que está acontecendo e que vai se intensificar nesses dias, é o engano. Só um parênteses aqui, a gente já vai voltar no texto, mas só um parênteses aqui. O que a gente está vivendo hoje no mundo, sabe o que é? Com essa pandemia, é uma guerra de informação. Você acredita em tudo que você lê? Por que você não acredita em tudo que você lê? Porque você acha que alguém pode estar te enganando. É isso. Isso eu estou falando com questão de pandemia. Agora, traga isso. Queimou aqui? Apagou, né? Tragam isso para o lado espiritual, e aí a perda é eterna. Porque quando a gente está falando de pandemia, se alguém enganou a gente, por exemplo, tá? Se alguém enganou a gente que, sei lá, vou falar qualquer bobeira, tá? Só para exemplificar aqui, né? Se alguém enganou a gente e álcool gel não resolve nada, isso atrapalhou alguma coisa na tua vida? Eterna? Não. Você só usou álcool gel, não usou álcool gel. Se alguém enganou eu com relação a isso, mudou em nada. Agora, se alguém me engana com relação a questões espirituais, é perda eterna. Aí não dá para fazer mais nada, né? Então não dá para ser enganado. Então o que a gente vai ver aqui, ó? Eu vou passar rapidamente por isso aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Quando a gente está falando de volta de Jesus, existem várias linhas de pensamento. Por exemplo, uma delas de que Jesus voltou espiritualmente. Ainda um dia eu vou entender essa data aí. Ou não. Acho que é melhor não, né, William? Para não confundir a cabeça, né? Tá bom. Mas alguns dizem que Jesus já voltou em 1914. Já ouviu isso aí, não? Alguém já ouviu isso aí? Já? O Agostinho está balançando a cabeça aí. Se você não ouviu, antes da pandemia, com todo respeito, eles batiam de domingo na tua casa, tentando te explicar isso aí. 1914. Um dia bateram na minha porta e falaram isso. Jesus voltou em 1914. Eu dei um pulo assim para trás, brincando com a pessoa. Eu falei, o quê? Sério? Mano, deixa para lá. E aí eu falei assim, sério? Jesus já voltou em 1914? Já? E eu falei assim, rapaz, e o mundo continua desse jeito? Eu falei, que Jesus é esse que voltou em 1914 e o mundo está essa, desculpa a palavra, desgraça até agora? Isso é uma linha de interpretação. Outra linha de interpretação diz que Jesus vai voltar, mas ele vai voltar nos corações. Ele vai voltar espiritualmente, assim, só para tornar as pessoas melhores. Isso é uma linha de pensamento que chama idealismo, quer dizer, que não interpreta a Bíblia literalmente. E a outra, que é a mais forte, talvez, do meio cristão, é a do arrebatamento secreto, que pega um texto... Pega um texto aqui do próprio discurso de Jesus, onde Jesus aqui fala no verso 40, 41 aqui, né? Aqui desse mesmo capítulo, onde ele fala que 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado, etc. E falam que vai ter um arrebatamento que vai ser secreto. Você já deve até ter visto, eu já vi isso, presenciei, né? Alguns carros com um adesivo, dizendo assim, olha, em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Já viram isso? Eu já vi. Com pessoas que acreditam no arrebatamento e já está te avisando. Ó. Eu não sei se a pessoa é má motorista ou o que é, mas se ela não sabe dirigir direito, acho que está dando uma desculpa já. Vou bater o carro aqui e não fica atrás de mim, não, né? Não é brincadeira. Mas essa doutrina do arrebatamento secreto ela é tão forte que existe uma série de livros, uma série de filmes. A série chama-se Deixados para Trás. Essa série Deixados para Trás, ela foi escrita, se eu não acredito, por uma pessoa que ela é da linha batista, né, de interpretação, que os batistas creem dessa forma. Não só os batistas, como eu falei, a maior parte das igrejas protestantes crê que Jesus ele vai levar algumas pessoas, aí depois tem um período de tribulação, e aí só depois ele volta para resolver os problemas. Bom,
isso é algumas linhas de interpretação. Mas o que o próprio Jesus, então, nos diz? Bom, ali eu coloquei só para você ter uma ideia, né, de que Jesus ele trata aqui no capítulo de vários sinais. Vários sinais. Ele fala de guerras, no verso 6. Ele fala de fomes, terremotos. Ele fala de perseguição. Falou aqui, como eu disse para vocês, de falsos profetas, do amor esfriando, né, de falsas curas, falsos milagres, que é algo que está muito em alta hoje. Se a igreja não tem cura, se a igreja não tem milagre, é porque não tem o Espírito Santo. Jesus, então, se não falar em língua, não tem o Espírito Santo. Então, Jesus não tinha o Espírito Santo, né? Porque eu nunca vi Jesus falando em línguas, né? Isso é muito simples. Você precisa de dom de línguas para ter recebido o Espírito Santo. Aí você pergunta para a pessoa, Jesus tinha o Espírito Santo? Sim. Ele falava em línguas? Não. Acabou. Próxima pergunta. Simples, né, irmãos? Não é complicado isso da Bíblia, né? Sinais nos céus, ele fala de que os dias seriam como nos dias de Noé. Então, assim, ele dá sinais gerais aqui de coisas que estariam acontecendo no mundo. É óbvio que quando a gente lê esses textos, a gente não pode esquecer de um detalhe. E aí eu não trouxe o texto aqui, mas eu vou citar para vocês. É 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Porque essas coisas sempre existiram no mundo. Sim ou não? Sempre teve guerra no mundo? Sim. A nação de Israel é uma nação que viveu em guerra. Sempre teve fome? Sempre. Terremoto? Também. Perseguição? Também. Então você fala assim, como essas coisas podem ser sinais da volta de Jesus? Porque quando Jesus ele falou desses sinais, Paulo depois ele confirma isso lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 3, Jesus vai dizer que é como uma mulher que está prestes a dar à luz. Quem é mãe aqui? Como é que foi aí a gravidez? Começou com dores espaçadas, não é isso? Eu lembro quando minha esposa estava grávida, era uma sexta-feira da Bia, e ela falou assim, você não vai trabalhar hoje. Eu falei, não, eu preciso trabalhar hoje. Não, hoje você não vai. Por que não? Não, porque comecei assim e senti uma dorzinha. 6 horas da manhã, né? 6, 7 horas da manhã. Eu falei, tá bom, então não vou ficar aqui, né? Fiquei lá. E fiquei. Ela tinha uma dor, tá bom. Aí a gente, marcava para ver quando que ia ter a próxima dor. Que é assim que funciona, né? Aí passava 2 horas, aí dor de novo. Marca de novo. Aí daqui a pouco, 1 hora. Aí daqui a pouco, 30 minutos. Vamos correr agora. Então o que Jesus está falando ali? Que essas coisas iriam ser como uma mulher que está prestes a dar à luz. Vai se intensificando as dores, até que, na hora de dar à luz, a mulher pode voltar atrás e desistir, não? Dá para falar, não quero mais, não. Dá vontade, Marcelo. Então, mas não dá, né, para falar assim, não, agora não vai nascer. O que acontece quando chega na hora, Maria? Nasce. Não é isso? O que Jesus está falando aqui com esses sinais é isso, essas coisas vão aumentar, vão intensificar, cada vez mais que se aproxima o fim, até que eu volto. É isso. Então, se você falar, sempre teve guerra no mundo? Sim. Mas faz uma pesquisinha no Google lá e vê quantas guerras estão em andamento no mundo nesse momento, que não divulga no Jornal Nacional, não divulga no Jornal da Record, na CNN, não divulga em lugar nenhum, mas pesquisa lá para você ver quantas guerras tem em andamento no mundo nesse momento. Guerras e rumores de guerra. Vê quantas pessoas morreram de fome o ano passado. É muito mais que na pandemia, diga-se de passagem. Como é que está o terremoto? Faz uma pesquisa, eu já fiz essa pesquisa, eu estou falando para vocês porque eu já fiz isso. Coloca ela assim, terremotos ao longo da história. Você vai ver um gráfico que ele faz assim, um gráfico de barras, se for o mesmo site que eu olhei, um gráfico de barras que vai mostrando século XVIII, século XIX, século XX. O negócio é assim, é exponencial como o negócio aumentou. E assim sucessivamente. Então, isso tudo é para dizer para vocês que as coisas só estão piorando. Então, se alguém está achando que 2021 vai ser um ano muito bom, reveja seus conceitos. Porque a lógica pela Bíblia é que vai só piorar. Vai só piorar. Não sei o que vai acontecer esse ano.
Não estou aqui profetizando o caos. Mas pela Bíblia, as coisas cada vez mais vão intensificar até que Jesus volte. Vamos lá então. Jesus falou de alguns sinais que aconteceria. Aqui eu vou passar, não com tantos detalhes, mas eu vou tentar explicar pelo menos por alto para vocês. O verso 29, um dos sinais que Jesus diz é que o sol escureceria e a lua não daria sua claridade, e as estrelas cairiam do firmamento. Então esse é um sinal que Jesus falou que aconteceria antes da volta dele. Vocês acham que isso já aconteceu ou ainda vai acontecer? Vamos lá, fazer uma enquete aqui. Quantos acham que isso já aconteceu? Levanta a mão. Quantos acham que ainda vai acontecer? E quantos não acham nada? Tem uns que não achou nada, tem uns que levantou a mão aí. Olha lá, se você fizer uma pesquisinha de novo no Google, o Google é muito bom, rapaz, pode pesquisar aqui, né, Marquinhos? Pode confiar, né? Funciona. O dia 19 de maio de 1780 foi reconhecido pelo mundo, isso eu estou falando para vocês, tem registro histórico, tem livro escrito sobre isso, tá? Foi considerado como o dia escuro. Foi um dia onde, deixa eu ver se eu tenho mais um texto aqui, tem, olha lá, 1780 foi um dia notavelmente escuro. Olha o que aconteceu, acenderam-se as luzes em muitas casas. Isso sabe que hora? Meio-dia. Os pássaros deixaram de cantar, as aves retiraram-se para os seus poleiros, todos acreditaram que havia chegado o dia do juízo. O dia escuro, né, de 1780 não foi resultado de um eclipse, não tem registro de eclipse nesse dia. É muito fácil porque a Terra, a Lua e o Sol têm que estar numa posição para que tenha eclipse, e não aconteceu isso. Isso aqui é apenas um trecho de um dos relatos que eu peguei. Se você pesquisar, você vai ver, como eu disse para você, que o relato das pessoas que viveram esse dia diz que a escuridão era tão intensa que parecia que dava para você pegar a escuridão. Tamanho foi a escuridão que teve. Isso meio-dia, não era 6 horas da tarde, meio-dia. Ficou mais escuro do que à noite. Isso é pesquisa, pode fazer aí uma pesquisinha na internet rápida, você vai chegar a essa conclusão e vai poder ler isso aí pelos seus próprios olhos. O dia 13 de 11 de 1833 aconteceu então essa queda das estrelas. Não, o motivo é que foi um sinal de que Jesus falou, não tem explicação. É exatamente por não ter explicação que é a confirmação de que é um sinal, porque se tivesse uma explicação, aí não seria o sinal. Por exemplo, foi um eclipse. Então não é. Né? Mas como não tem uma explicação, é que a gente pode utilizar esse evento como sendo a confirmação daquilo que Jesus falou, porque foi algo sobrenatural que não tem explicação. Assim como não teve explicação essa queda das estrelas. Em 13 de novembro de 1833, olha lá, os que tiveram a felicidade de testemunhar a exibição das estrelas cadentes nessa madrugada, provavelmente tenham visto a maior demonstração de fogos celestes que já houve desde a criação do mundo, ou pelo menos nos anais compreendidos nas páginas da história. A extensão da chuva foi tal que cobriu parte considerável da superfície terrestre. Isso começou na madrugada e foi terminar só quando o dia clareou. De vez em quando a gente vê uma estrelinha cadente, né? Tem alguns até que faz um pedidinho, né? Então, tem a estrela cadente sim, mas isso aqui não, irmão, isso aqui, de novo, isso aqui é só uma parte do registro que eu coloquei aqui. Se você for lá e buscar, você vai ver que as pessoas que presenciaram essa queda de estrelas foi assim, ó. Eles olhavam fixo para um ponto e fazia assim as estrelas, ó. De um ponto fixo, eles olhavam no céu e daquele ponto fixo ia saindo as estrelas assim. Então, não é uma coisa normal, como uma queda de estrelas que cai uma aqui, a outra ali. Não, era de um ponto fixo que elas explodiam e saíam. Então também não tem explicação. Se não tem explicação, a gente pode compreender de novo como algo que já se cumpriu. Então, olha só, 2 sinais que Jesus falou já se cumpriram em 1780 e 1833. Vamos falar um pouquinho agora sobre as características da volta de Jesus, que esse é um ponto que eu também gostaria de destacar, para tirar esse erro que pode existir na mente de alguns. Vamos lá. Primeiro texto, nós já lemos Apocalipse 1:7, mas se você quiser acompanhar comigo agora Mateus capítulo 24, verso 30, vai dizer assim, olha, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande ou muita glória. Segundo esses dois textos que estão na tela, quem vai ver a volta de... Quantas pessoas vão ver a volta de Jesus? Quantas? Todo mundo. Dá para imaginar algo diferente lendo esse texto? Não. Olha lá. Eis que vem com a nuvem e todo olho verá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E quantos povos da terra se lamentarão? Todos. Todos. Aqui é todo mundo. Todo mundo vai ver. Ah, desculpa. Não, sim. Se lamentarão só os que estão perdidos. Sim, exato. Não, os que aceitaram Jesus vão estar felizes da vida. Eu não vejo a hora de ver isso aqui. É meu maior sonho. Jesus voltou em 1914? Você viu? Não, nem estava vivo também, nem ia ver, né? Não tinha como ver, né? Mas, se a gente está aqui, se não foi todo mundo que viu, então não está certo. Então, uma das características da volta de Jesus, não ficou muito bom ali, não sei se dá para vocês enxergarem, mas é que a volta de Jesus será algo visível. Todo mundo vai ver. Não me pergunte como vai ser, porque eu não sei explicar. Porque como é que eu vou ver e eu estou desse lado aqui do globo e o cara que está lá no Japão vai ver também? Não sei, mas vai ver. Não me pergunta como vai ser, mas vai ver. Por quê? Por que eu falo isso? Porque o texto bíblico está falando que vai ver. Como vai ser, não sei, irmãos. Deus vai dar um jeito, vai todo mundo ver. Fica tranquilo que vai todo mundo ver, tá bom? Próximo texto é o verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Outro texto a gente nem precisa ler, está ali, depois a gente pode passar para vocês. Mas vamos lá? Dá para imaginar Jesus voltando com os anjos. Quantos anjos tem no céu mesmo? A Bíblia fala em milhares de milhares. Tudo bem. Apocalipse capítulo 8, verso 1 diz que o céu fica em silêncio. Por que o céu fica em silêncio? Porque os anjos voltaram para a terra junto com Jesus. Isso significa dizer que todos os anjos vêm com Jesus. Agora imagina todos os anjos, que são milhões e milhões, milhares e milhares. Você já ouviu uma trombeta? Imagina todos os anjos do céu vindo tocando trombeta. Dá para alguém não perceber isso? Não dá, né? Tem como. Então, outra característica, e segundo esse texto de Tessalonicenses é a mesma lógica, a volta de Jesus será algo também o quê? Audível. Então é visível, é audível. Não adianta, se estiver dormindo, vai acordar. Irmãos, esquece, vai todo mundo perceber, não dá para não... Vai ser o maior evento que já aconteceu na história do mundo. Jesus rasgando o céu, todo mundo vendo, um fenômeno, ouvindo, vai ser tremendo. Não tem como ser algo arrebatamento secreto. Não dá para ter voltado em 1914. Não dá para ser algo só ideológico, só no coração. Não, está aí, ó. É isso mesmo que vai acontecer. Eu vou ler esse texto para vocês, para a gente ganhar tempo. Mas está lá em Atos, pode confiar em mim, capítulo 1, dos versos 9 a 11. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus,
que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Eles viram Jesus subir de que forma? Como um corpo, como uma pessoa que tinha ressuscitado, tinha estado com eles. Então Jesus subiu de forma corpórea para o céu. E que jeito que ele volta? Do mesmo jeito. Então, Jesus volta de que forma? Literal. E também pessoal, como uma pessoa, individualmente. Individualmente não, como uma pessoa, para todo mundo, mas ele volta como uma pessoa. Então, assim, a volta de Jesus, pelas características da Bíblia, não tem como ser algo que vai ficar escondido, que ninguém vai perceber, que vai ser só espiritualmente, porque algumas pessoas também, dessa teologia de arrebatamento secreto, em 1914, né, vão dizer isso também, Jesus voltou só no coração, só algumas pessoas vão perceber, né? Então, não dá, pela Bíblia não dá para defender isso não. Tá? Alguma dúvida, queridos, até aqui? Não? Está tudo bem? Está tudo claro aí? Está todo mundo acompanhando? Se não tiver, levanta a mão e a gente para e explica, tá bom? Agora, esse texto eu gostaria que você abrisse lá, mesmo estando ali na tela. Vamos abrir ali, ó. Lucas, depois de Mateus, vai ter Marcos, depois é Lucas. Capítulo 21. Lucas, capítulo 21, o verso 28. Eu queria ler com vocês. Por quê? O que Jesus está falando aqui nesse texto é assim, ó. Antes da gente ler o texto, vocês estão percebendo que as coisas estão ficando pior no mundo? Sim ou não? Sim. Estão se intensificando esses sinais que Jesus falou? Sim. E diante de tudo isso, o que um cristão tem que fazer? Está aí no verso. Quem lê para mim, por favor? Lê bem forte o que está escrito ali. Pode ler, algum de vocês. Vamos lá. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Opa, o que está falando então aí? Que quando eu começar a ver todas essas coisas, Marlene, que coisas? Não tem problema. Ó. É 21, 28. Lucas 21, 28. O que está falando ali? Ó? Quando a gente começar a ver pandemia, quando a gente começar a ver mais guerra do que está tendo, mais terremoto, mais problema no mundo, mais dificuldade, e mais, e mais, e mais. O que eu tenho que fazer, Maria, segundo esse texto aí? O que eu tenho que fazer? Ficar triste ou ficar feliz? Feliz, irmãos. Mas o cristão fica feliz com a pandemia? Tem que ficar. Não por causa da pandemia. Porque ninguém fica feliz com a pandemia. Mas por que eu tenho que ficar feliz? Porque o texto bíblico diz assim, ó, a vossa redenção se aproxima. É por isso que eu tenho que ficar feliz. É por isso que se o ano de 2021 for pior do que 2020, hein, Diogo? Eu vou ficar mais feliz ainda, Marquinhos. Por quê? Não é porque eu quero sofrer, não sou masoquista, não gosto de sofrimento, ninguém gosta disso, mas por quê? Porque Jesus está voltando, exato. Então eu tenho que ficar feliz. Quando eu ver essas coisas acontecendo, eu ergo a minha cabeça para o céu. E isso é muito importante. O erguer a vossa cabeça. Sabe por quê? Porque no momento desse de sofrimento, no momento desse que a gente está vivendo, a nossa tendência como ser humano, sabe, é enfiar a cabeça onde? No travesseiro, ou debaixo da terra, né, que nem um avestruz. Não quero saber o que está acontecendo. Agora o texto bíblico fala assim, ó, olha para onde? Por que olhar para o céu? Porque é de lá que vem Jesus. Então o texto bíblico fala para você erguer a cabeça, é para você, olha para o céu, levanta a cabeça como um filho de Deus e anda reto, não fica com a cabeça baixa não. O filho de Deus anda assim, não é com ousadia, o filho de Deus anda assim, cabeça reta aqui, olhando para frente, por quê? Porque é filho do rei do universo, a redenção está se aproximando, tem que ficar feliz, tá bom? Para a gente ir concluindo, vamos voltar lá em Mateus 24? Volta um pouquinho para trás. Mateus capítulo 24, versinho 36. Porque ainda diante de tudo isso, todas as coisas acontecendo, alguém poderia perguntar, mas qual é o dia e a hora da volta de Jesus?
capítulo 24, verso 36, Jesus deixou muito claro a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, a volta de Jesus, a gente não pode dizer que vai acontecer daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 20, daqui 50, daqui 100. Porque isso não nos foi revelado. Mas a gente pode sim dizer que está próximo. Por que eu posso dizer que está próximo? Porque os sinais estão se cumprindo. Ora, se Jesus falou que tinha que acontecer o escurecimento do sol e a queda das estrelas antes da volta dele, isso já aconteceu em 1780, em 1833, nós estamos no ano de 2021. Irmão, sabe o que a gente está hoje? A gente já está na prorrogação. Sabe o que é prorrogação? Quem sabe, alguma coisinha de futebol sabe, né? Futebol tem 2 tempos de 45. Não é isso? Aí quando acabou o tempo e ninguém ganhou, o que acontece? Tem o quê? Uma prorrogação. É isso que nós estamos vivendo, irmãos. Olha, eu não vou dizer que Jesus Cristo já tinha que ter voltado, porque eu vou ser profano falar isso, porque Jesus vai voltar na hora que ele tem que voltar. Mas a gente olhando tudo que está acontecendo, a impressão que dá é essa, que Jesus já tinha que ter voltado. Não, irmão, é só confiar em Jesus, viu? Confie em Jesus e peça perdão e está tudo certo. Ele pode voltar já hoje à noite, não tem problema não. É isso aí. Bom, rapidamente, irmãos, eu não vou me demorar nesse ponto aqui, mas ainda com relação ao engano, existem 2 textos na Bíblia, um deles está em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, e o outro em 2 Tessalonicenses 2, 9. Tá? Eu não vou demorar aqui, só explicar rapidamente o que esses textos dizem, então eu vou ler ali para vocês. Diz assim, olha, não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de... então quem faz milagre é sempre de Deus? Quem faz milagre é sempre de Deus? Segundo esse texto, não. Mas é isso que esse texto está dizendo? Só? Não. Esse texto diz mais, porque esse texto foi dito por Paulo, e em outro texto, Paulo amplia isso, no capítulo 2 de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, verso 9, ele diz o seguinte, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. A palavra ali, aparecimento, no original grego, ela é parousia, que é a mesmíssima palavra utilizada lá em Mateus 24 para falar da volta de Jesus. Então, o que esse texto de Tessalonicenses está dizendo, junto com o de Coríntios, é que Satanás irá imitar a volta de Cristo. Imitar a volta de Cristo. Dá para pensar nisso? Irmãos, deixa eu falar uma coisa bem séria aqui para vocês agora. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Quando Jesus falou que nós poderíamos ser enganados, Jesus estava falando sério. Tá? Ele não estava brincando, não. Quando ele falou 4 vezes no Apocalipse de Jesus, que é o Mateus 24, ele falou 4 vezes sobre o engano, Jesus estava falando sério. Porque a gente que está aqui, principalmente a gente que já é da igreja, né? Principalmente a gente que já é da igreja, os irmãos que estão ainda estudando aqui, ou estão no começo da fé, pode até entender de uma forma diferente. Mas a gente que já está, vamos dizer assim, velho de igreja, assim, eu não vou ser enganado. Eu não vou ser enganado. Por quê? Eu sei que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus, eu sei que isso, eu sei que aquilo, eu não vou ser enganado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus falou do engano, ele estava falando sério. Não pensa que a gente não pode ser enganado, não. Pode, e vou dizer mais, muitos serão. Irmãos, tem que depender de Deus a cada dia. Eu nunca posso chegar e falar assim, não, eu estou aqui explicando para os irmãos esse assunto, porque eu sei esse assunto, eu domino esse assunto. Eu não vou ser enganado, os irmãos aqui que estão ouvindo podem até ser enganados, eu não. Quando Jesus falou do engano, ele estava falando muito sério. Presta bem atenção, o texto diz que Satanás vai imitar a volta de Cristo. Você acha que vai ser uma imitaçãozinha barata? Que nem esses
como que fala? Esses imitadores, assim, que imitam a voz dos outros. Você acha que vai ser isso aí? Irmão, eu não quero nem pensar o que vai ser. Desculpa. Desculpa, irmã. Ele tem anjo também. Não, já está aqui, né? Olha, irmãos, eu não sei o que Satanás vai fazer, mas eu sei que vai enganar muita gente. Isso vai. Isso. É mais fácil aceitar um engano do que a verdade. Isso. Esse é o ponto, irmãos. Imagina a seguinte situação, partindo disso que o William falou. Imagina que nós estamos no meio dessa pandemia. Imagina que agora sai a vacina. Ah, beleza, está todo mundo vacinado, né? Aí no meio do ano vem uma pior que essa. Tá? Vem um outro vírus pior do que esse. Que arrasa com o mundo. Começa a matar um monte de gente. Isso que eu estou falando é só um possível cenário, mas é bíblico que eu estou falando. Porque a coisa vai complicar. Aí você imagina que a situação do mundo só vai piorando, piorando. Aí aparece um que é eu tenho a solução. Que é o que o William está falando. Quantos não vão aceitar? Então, Márcia, só pegando o que você falou, é claro, não, a gente sabe que os anjos, a gente sabe tudo isso. Mas assim, Satanás ele não vai aparecer, né? De uma forma assim que, sabe, bobinha. O negócio vai ser tremendo. E eu não estou falando isso para colocar medo nos irmãos, eu estou falando isso só para que nós precisamos cada vez mais nos firmar na Bíblia. Nos firmar, o Agostinho falou ali, nos firmar na verdade. Por quê? Porque é mais fácil o engano, é mais gostoso o engano do que a verdade. Então por isso que a gente está aqui. A gente está aqui exatamente para aprender todas essas coisas. E a gente vai continuar estudando no livro do Apocalipse, hein? Vocês precisam terminar esse curso, hein? Vocês precisam concluir esse curso, porque nós vamos falar muita coisa importante ainda. Aqui a gente está no 6º estudo ainda, é basicamente um estudo introdutório aqui. Nós vamos falar de coisa muito importante que vai acontecer no mundo, que é para abrir os nossos olhos e quando acontecer a gente ter certeza de que é isso mesmo. Porque assim, o engano é muito forte. Já está sendo hoje, imagina quando for, né? Esse aqui é o penúltimo texto, acho que a gente vai ler, porque mesmo que Jesus falou de todos esses sinais, Jesus deu um sinal que é definitivo. Qual é o sinal? Mateus 24:14. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, o fim, efetivamente, que é a volta de Jesus, só acontece quando todo mundo for advertido. Obviamente que todo mundo não será advertido dessa forma como nós estamos fazendo aqui, né? Uma classe bíblica com talvez 15 pessoas ou um pouco mais, não é assim que será advertido. Será advertido através do poder do Espírito Santo que as pessoas receberão e pregarão para mais de 3.000, para mais de 5.000 pessoas num único dia. Então imagine como isso será potencializado. Se cada um de nós que estamos aqui, vamos imaginar que tenhamos 20 pessoas aqui, 20 pessoas pregando para 5.000, para 10.000 pessoas. Então o mundo será advertido rapidamente. Não vai demorar. Então, isso por que eu estou falando? Porque senão a gente entra num ciclo que não tem fim. Ah, precisa pregar para todo mundo. Ah, mas está morrendo gente, está nascendo gente, aí está demorando. Esquece, irmãos. Quando o evangelho for pregado, vai ser assim, pregou o evangelho, acabou, Jesus volta. Tá? Mas isso tem que se cumprir. Por que isso tem que se cumprir? Porque Deus, Ele quer que todo mundo saiba o que está acontecendo. Ele vai dar oportunidade para todo mundo. Porque hoje tem um monte de gente que está nessas casas aqui, vizinhos nossos aqui,
que não sabe de nada disso que a gente está falando. Não sabe de nada disso. Está lá assistindo televisão essas horas, está comendo uma pipoca, está fazendo qualquer coisa. Não sabe de nada disso. Eles precisam saber. E Jesus só volta quando eles souberem. Vamos imaginar que, óbvio, eles estarão vivos, né, quando Jesus voltar. Eles precisam saber. Por quê? Porque todo mundo precisa tomar uma decisão. Quero ou não quero? Não quer? Tudo bem. Fica, vai ser queimado. Quero? Ok, vamos para o céu. Mas não dá para Jesus voltar e a pessoa olhar e falar: Senhor, eu nem sabia que o Senhor ia voltar. Que surpresa o Senhor aqui agora. É por isso que todo mundo tem que saber. E vamos agora ver o último texto. Vamos voltar lá para o Apocalipse agora, Apocalipse, não o de Jesus. O capítulo 22 e o verso 20, e aqui a gente conclui a nossa aula de hoje. Apocalipse 22 e o verso 20. Como eu falei, nós lemos o verso 12 no princípio e agora a gente vai ler praticamente o último verso, que é o penúltimo verso do livro, não só do Apocalipse, mas de toda a Bíblia. Jesus diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente não é talvez, não é se tudo der certo, não é se todo mundo estiver esperando, é certamente venho sem demora. Certamente. Uma coisa, essa palavra certamente ela é muito forte. Foi dita por Jesus e ela tem uma força assim muito grande. É algo que assim, é uma certeza que não dá para mudar. Certamente eu venho. E venho sem demora. Isso sem demora não significa que Jesus não está atrasado e nem vai adiantar a sua volta. Ele vai voltar quando? Na hora certa. Que estejamos. Não, eu e você. Não é os anjos. Tem muita gente na terra. Não, o anjo não. Não é o anjo. Esse trabalho é nosso. Vai ser nosso. Igual lá aconteceu em Atos, capítulo 1 e 2, né? Capítulo 2. Os discípulos receberam o poder e foram pregar. Vai receber o poder igualzinho deles. Sim. Vai receber, vai. Pessoas serão ressuscitadas, pessoas serão curadas, o evangelho será pregado com poder, isso vai acontecer. E do outro lado vai ter o engano também, exato. Isso, exato. Bem lembrado, Agostinho. Pode falar. Desculpa, irmão, pode falar. Era isso? Tá. Então é isso, queridos. Olha, certamente venham sem demora. Se é sem demora, ele vem. Certamente ele vem, e sem demora, na hora certa. Então que nós estejamos preparados. Que aquele que dá testemunho dessas coisas diz amém. Vem, Senhor Jesus. Amém? Alguma dúvida da aula de hoje? Tranquilo? Tá bom. Semana que vem, então agora não para mais agora, hein? Fala, Agostinho, desculpa. Sabe o que eu penso, Agostinho? Que tem gente que está sinceramente enganada, mas ela crê naquilo, ela é sincera naquilo. Ela apenas não teve a luz ainda desse assunto. Assim, o que acontece, tem um texto da Bíblia que diz o seguinte, que Deus, ele não leva em conta o tempo de ignorância da pessoa. Então uma pessoa, imagina assim, a gente ainda vai chegar nesse estudo, né? A gente ainda vai chegar nesses estudos mais para frente. Mas assim, imagina uma pessoa que tem uma parte do conhecimento da Bíblia e ela está sendo sincera naquilo. Por exemplo, eu vou usar um exemplo bem assim, para extrapolar, mas por exemplo, a gente sabe que a adoração a imagens não é bíblico, correto? Todo mundo acho que concorda com isso, né? Adorar imagens não é bíblico.
Está lá no mandamento da Bíblia. Não adorarás imagem de escultura. Não é isso? Tá. Mas aí, Agostinho, tem vários católicos que estão adorando aquela imagem, são sinceros no coração, porque não sabe disso. Como é que Deus vai julgar essa pessoa? Vai julgar pela luz que ela tem. Não vai julgar por uma luz que ela não tem. Ninguém, irmãos, Deus não vai pedir de nenhum de nós aqui algo que a gente não tenha conhecimento. Se ela permitir, tem. A questão do inimigo usar, o inimigo só usa uma pessoa se a pessoa permite. Se a pessoa não permitir, aí esse exemplo de novo, a pessoa está sincera, é fiel. Exato. Aí o que acontece? Agora o que acontece? Chega alguém com a instrução bíblica e mostra para a pessoa, ó, tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Não pode adorar imagem, nada. Você entendeu isso? Entendi e vou continuar adorando imagem. Aí o que Deus pode fazer? Pois é. É difícil, né? Então, pois é. Então, assim, Agostinho e o pessoal, né, que possa ter ficado com essa dúvida, Deus, ele só vai cobrar da gente aquilo que a gente teve conhecimento. Aquilo que a gente não teve conhecimento, Deus não vai cobrar. O texto de Atos é muito claro. Deus não... Atos é 17, acho que é 5, né? Não lembro agora, 17:9. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Agora, a partir do momento que a pessoa teve o contato, que ela teve a orientação, que ela sabe que aquilo é o certo, ela não é mais ignorante. Aí é claro, tem um trabalho do Espírito Santo no coração, tem um tempo de maturação, tudo aquilo. Mas aí a pessoa não pode mais chegar lá diante de Deus no dia e falar, Senhor, eu não sabia, né? Por isso que o evangelho tem que ser pregado, Agostinho, para todo mundo, e eu creio que esse evangelho não é com todos esses detalhes que a gente está passando aqui. Não é com todos esses detalhes. É o detalhe principal de que Jesus Cristo é o Salvador e a obediência aos mandamentos é importante. A gente tem que tentar, assim, a gente tem que orar por ela para que ela mude esse pensamento só, né? Porque uma coisa assim, uma coisa também é você ser ignorante e outra é ignorante voluntário. Eu não quero estudar a Bíblia porque... Não, aí é o seguinte, é a mesma coisa se você tivesse estudado. É a mesma coisa. Ignorância voluntária é a mesma coisa que se tivesse o conhecimento. Porque aí a pessoa não quer receber o conhecimento. Aí é voluntário, ela não pode também. Aí Deus vai falar assim, é você que não quis, então. Né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Se a gente vai ser julgado por Deus, se a gente tem que tomar uma decisão, não é melhor a gente saber do que a gente está sendo acusado e do que a gente está sendo, né? Não é melhor saber? Tem que orar. Tem que orar. Tem que orar para amolecer o coração e mudar. A gente não pode julgar, né? Ninguém pode julgar ninguém, o coração de ninguém, né? Isso é com Deus. Bom, gente, tudo certo então? Semana que vem, 5h30, estaremos aqui de novo, dando sequência no estudo. Vamos concluir com uma oração? Vamos ficar em pé então, para a gente terminar com uma oração? Vamos lá.
Querido Deus, muito obrigado pela exposição que o Senhor nos dá através das Escrituras e a certeza de que o Senhor em breve voltará. Que essa certeza continue firme em nosso coração e que possamos a cada dia nos preparar para esse grande evento. Dá-nos a tua paz, permanece conosco agora durante o culto. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Até a próxima, então. Aqueles que quiserem permanecer, teremos o culto agora às 7 horas já na sequência.